Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar uma junção bem interessante do PROC-V com o CoResp aqui no Excel. Isso é muito útil e vai te agregar muito, então presta atenção nesse vídeo aqui. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like também. E olha só, aqui embaixo tem um link do melhor treinamento de Excel para você conhecer. Então vem aqui para a tela e dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho uma planilha aqui, uma tabela bem pequena e simples com vendedor, equipe e faturamento. E olha só, aqui eu coloquei vendedor e equipe e aqui embaixo vendedor e faturamento. E é o seguinte, aqui em vendedor eu vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui, vou lá na guia dados, lá em cima, e aqui em validação de dados, ó, vou escolher essa opção de lista e aqui embaixo eu vou clicar aqui e vou validar isso aqui. Como? Vou selecionar todos os vendedores, pressionar Enter e aí eu vou pressionar OK aqui. Agora, nessa setinha aqui, ó, eu posso pressionar Alt seta para baixo e com a seta eu posso navegar aqui. Então vou escolher um vendedor, vou escolher o Marcos, pressionei Enter e aqui do lado é o seguinte, aqui nós vamos fazer um PROC-V, mas antes eu vou te mostrar como fazer e o que significa a função CoResp aqui no Excel. E para isso eu vou fazer aqui do lado, ó, nessa célula que eu pintei de cinza. Então vou fazer o seguinte, ó, igual CoResp, valor procurado. O que eu quero procurar aqui? No caso eu vou procurar isso aqui, ó, equipe, ponto e vírgula, e ele vai pedir para mim a matriz procurada, ou seja, a matriz procurada eu estou procurando por equipe. Na verdade vai ser o título, ó, o meu título, o cabeçalho lá da minha tabela. Então selecionei o cabeçalho lá na minha tabela, ponto e vírgula, eu vou digitar 0. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter. E agora, o que significa então esse CoResp aqui? Ele está mostrando para mim o número 2, porque lá na minha tabela, a primeira coluna é de vendedor, a equipe é a segunda coluna e a terceira coluna é o faturamento. Ou seja, a equipe está na coluna 2, então por isso que ele retornou 2 para mim. Se eu colocar aqui, ó, vendedor, olha só, alterou aqui para 1. Ou seja, o vendedor corresponde à primeira coluna. Como que eu posso fazer uma junção do PROC-V com essa função aqui? Eu vou fazer de duas formas e presta atenção porque na segunda maneira que eu vou fazer, que é essa aqui de baixo, é muito mais interessante. E para usar o Excel, você vai precisar muito dessa função aqui. Então, olha só, aqui em cima eu vou fazer o seguinte, ó, igual PROC-V. Lembrando que se você não sabe o PROC-V ainda, tem vários vídeos aqui no canal explicando. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir também. Então, ó, PROC-V, valor procurado. Eu quero procurar o vendedor. Então, eu cliquei ali no Marcos, ponto e vírgula, matriz tabela. Qual que é a minha matriz tabela? Ó, da coluna A até a coluna C. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Para quem conhece o PROC-V, o que eu faria aqui? Eu ia digitar 1. Por quê? O vendedor é a primeira coluna, então eu digitaria 1 e continuaria a função PROC-V. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, no número índice coluna que ele está pedindo aqui para mim, eu vou selecionar essa célula que corresponde a cada coluna lá na minha tabela, ponto e vírgula 0 de correspondência exata. Eu vou fechar o parênteses, pressionar Enter. E aí ele retorna o que? O vendedor, Marcos. Porém aqui, no caso aqui não vai fazer sentido, eu fiz só como exemplo para você entender. Vamos pegar aqui a equipe, né? E olha só, ele retornou para mim equipe Delphi. Então o Marcos é da equipe Delphi. Se eu quiser outro vendedor aqui, ó, Ana Júlia, equipe Pro. Agora vamos juntar esse PROC-V e o CoResp para você ver como é interessante isso aqui, ó. Aqui em vendedor eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nessa célula, guia dados, fazer uma validação de dados aqui, ó, de lista. Aqui em fonte eu vou clicar na seta, vou escolher todos os vendedores lá na minha tabela e OK, pronto. Agora olha só, eu consigo selecionar qualquer vendedor aqui nessa célula. Aqui em faturamento eu vou fazer a mesma coisa, ó. Guia dados, validação de dados, lista,
vou escolher aqui, ó, vendedor, equipe, faturamento, que é o meu cabeçalho ali naquela tabela. Pressionar OK aqui, pronto. Agora eu posso escolher equipe, vendedor e o faturamento. Mas agora eu vou te mostrar então como fazer o PROC-V juntando ali na mesma célula com o CORRESP. Então vamos fazer o seguinte, ó, igual PROC-V, vou abrir o parênteses, valor procurado, Pedro, que é o vendedor, ponto e vírgula, matriz tabela. E aí na matriz tabela eu vou selecionar da coluna A, coluna C. Eu posso selecionar toda a coluna como eu fiz aqui agora, ou posso clicar lá em vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita, eu também consigo selecionar toda a tabela. Feito isso, ponto e vírgula para o próximo critério, que é o número índice coluna. E agora, lembra que lá em cima, nesse momento aqui, a gente selecionou o número 2 do CORRESP. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o próprio CORRESP. Então vou digitar CORRESP, abrir o parênteses, valor procurado. Dessa vez meu valor procurado então vai ser aqui, ó, faturamento, ponto e vírgula, matriz procurada. E aí a matriz procurada, presta atenção nesse ponto aqui, vai ser o que? Vai ser somente o meu título, porque eu quero procurar o título lá da minha tabela. Então selecionei lá o título e terminei aqui a função CORRESP. Vou fechar o parênteses e agora eu voltei para o PROC-V, ó. Veja aqui embaixo aqui, nessa caixinha aqui, que voltou para o PROC-V. Ou seja, ponto e vírgula, ele está pedindo aqui a correspondência. Eu vou colocar a correspondência 0 de correspondência exata no PROC-V. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter. O faturamento do Pedro foi 6.581. Então aqui no Pedro, ó, eu posso escolher outro vendedor e aqui no faturamento eu posso escolher, ó, a equipe, posso escolher o faturamento, e essa então é a facilidade de você juntar o PROC-V com o CORRESP. Você pode navegar nessa seta aqui, ó. Então quando você tem uma planilha com vários itens, várias informações, se você juntar o PROC-V com o CORRESP, você consegue fazer isso aqui de forma muito mais ágil e dinâmica. Se essa dica te ajudou, deixa seu like aí, comenta aqui embaixo também. Eu te vejo no próximo vídeo.